Olá, e assim nós chegamos ao penúltimo capítulo do nosso livro Faz Sentido para Você, o capítulo Eu Vos Convido a Florescer. Como assim florescer, César? Então, quando estamos falando em florescer, nós estamos emprestando um termo da psicologia positiva. Nós estamos falando, em outras palavras, em felicidade, em bem-estar subjetivo, em plenitude, em vida plena, como eu gosto de dizer. E o contrário de florescer, a gente pode dizer que é o murchamento. Como eu sei quando eu estou murchando, porque tem muita gente murchando, sabe? Eu costumo dizer, né, usando a imagem do Viktor Frankl, que a gente podia estar voando como um avião moderníssimo. Estamos, muito de nós, aviões, assim ainda aviões, mas andando pelas ruas, atrapalhando o trânsito, porque o nosso destino seria voar e, no entanto, nós estamos aqui rastejando, né, nos apequenando, permitindo que a vida nos reduza, que a sociedade nos reduza, né, uma visão mecanicista, utilitária, reducionista do ser humano, que a gente mesmo acaba comprando. Então a gente não se conhece, a gente não investe na nossa singularidade, nos nossos talentos, a gente se afasta da nossa essência, a gente fica com aquela identidade fragmentada, sabe? Que depende das circunstâncias e que a gente nem sabe realmente quem a gente é, ou a gente fica tentando ser um monte de gente para outras pessoas, mas a gente não é a gente mesmo. Então é aquela sensação de conflito constante, de frustração, de vazio, de solidão, falta de sentido, falta de perspectiva. Esse é o murchamento. E não sei a sua idade, embora a gente tenta falar muito para o jovem, mas nosso público é muito amplo, mas com certeza você conhece pessoas assim, ou já se sentiu assim nessa vibe, né, de murchamento, como se você estivesse se apequenando, deixando de ser tudo o que você poderia ser. Notem que eu falei ser e não ter. O florescimento é o oposto disso. No florescimento, você trabalha conscientemente o seu caráter, a sua identidade, você trabalha seus potenciais, investe no desenvolvimento desses potenciais, você busca equilíbrio, né? Você se sente equilibrado, você se sente integrado com a natureza, se sente integrado com o outro, tem esse impulso de amor, de fraternidade mesmo, podemos dizer, né? Esse impulso também de transcendência, de entender essa interconexão entre nós e o outro, nós e a natureza, nós e o universo. Enfim, você toca, descobre, desenvolve os seus potenciais e aplica-os em causas que façam sentido para você. E isso, claro, traz emoções positivas, sentimentos positivos, relacionamentos positivos, aquele sentido de realização, né? E com isso você também fortalece a questão do sentido da sua própria existência. Então essa é a vida em plenitude, esse é o tal florescimento. E nesse capítulo a gente convida ao florescimento. Então se eu digo que eu te convido a florescer, então significa que você pode aceitar ou não. Então significa que isso é algo para se trabalhar ou não, intencionalmente? Sim, essa é a ideia. E para ilustrar essa questão da atitude intencional, eu trouxe aqui um estudo da Sonja Lyubomirsky, que escreveu esse livro aqui, ó, The How of Happiness, que foi traduzido aqui como A Ciência da Felicidade, mas a gente não encontra mais em português, é uma edição esgotada, então estou com essa edição em inglês. Ela fez pesquisas com rigor científico, tem vários trabalhos nessa área do bem-estar subjetivo, ou da chamada felicidade. E nesse livro, ela tem até um desenho aqui, tá vendo, da torta aqui, vocês já vão entender por que tem esse desenho. Ela faz um estudo sobre os fatores determinantes do nosso bem-estar ou da nossa felicidade, aquilo que condiciona o nosso bem-estar, a nossa felicidade. E ela chegou, pelos seus experimentos e pesquisas, a um resultado bem interessante, que ela representa aqui num gráfico de pizza, tá? Tipo pizza. Só de falar de pizza já aumenta meu índice de felicidade. Então vamos ver como é isso.
daquilo que afeta o seu nível de bem-estar ou seu nível de felicidade, existem 3 fatores. Então vamos lá. 50% é determinado por fatores genéticos. Ela chama isso aqui de set point. Como assim set point? É o ponto de partida. Tá? É de onde você parte no que se refere aos seus níveis de felicidade. É o aspecto genético, aquilo que você já traz na sua conformação física e neurológica, que vai te colocar num certo patamar, né, de tendência de nível de felicidade. Então vamos supor que eu nasci numa escala de 0 a 10, se isso fosse possível medir assim, geneticamente no nível 6 de escala de bem-estar subjetivo ou de felicidade. Então esse é meu set point, tá? 6. Eu tendo a manter o meu nível, se eu ficar só com aquilo que eu recebi de herança genética, no padrão 6. Tá. Depois, soma isso aqui, ó, 10% tem a ver com as circunstâncias. Tá? 10% daquilo que afeta o seu nível de felicidade tem a ver com as circunstâncias. Seu emprego, seu estado civil, o lugar onde você mora, quanto você ganha. Tá? E essa, na experiência dela, foi o resultado mais contraintuitivo. Como assim contraintuitivo? Todo mundo fica achando que essas coisas, né, o casamento, onde eu moro, quanto eu ganho, meu emprego, a cidade e tal, afeta a minha vida, porque é disso que eu reclamo o tempo inteiro, como se isso fosse a condição máxima para definir meu nível de felicidade. Mas isso não é verdade. E não é que não afeta, afeta, mas afeta por um tempo mais ou menos curto. Então, por exemplo, meu set point, então, vamos dizer que é 6, né? Aí eu mais um pouco lá das minhas circunstâncias, vamos dizer que eu esteja no nível 7 de felicidade. Aí eu tenho um aumento de emprego. Um aumento de emprego, o salário vai aumentar, tal, pô, meu nível de felicidade vai lá para 8,5. Fico com essa sensação feliz, né? Vou por 8,5 no meu gráfico de felicidade. Só que isso vai por um tempo, porque logo eu absorvo aquilo, eu incorporo aquele aumento de salário, aquela promoção, e já não é mais novidade, eu já estou gastando mais também, estou ganhando mais, mas também já estou gastando mais, e a minha tendência é voltar lá no meu patamar médio, então, entre 6 e 7, considerando a genética e as circunstâncias. Tá? Então afeta, mas logo eu tendo a voltar como um termostato. Isso é para o bem ou para o mal, tá? Tem pesquisas com pessoas que perderam um braço, uma perna, sofreram acidentes, ou pessoas que ganharam na loteria, né? Então, umas ficaram muito felizes, outros ficaram muito infelizes por um tempo, mas depois, com o passar de dias, semanas, meses ou anos, ela tende a voltar naquela média dela ali, entre a genética e as circunstâncias, tá? Bom, então se 60% é algo que está meio que fora do meu controle, né? Porque 50% é genético, 10% é das circunstâncias, eu tenho uma parcela muito grande, significativa, que é 40%, que tem a ver com as minhas atividades intencionais. Tá? Então, daquilo que afeta o meu nível de felicidade, 40% está ligado às minhas atividades intencionais, que, em outras palavras, significa está ligado às minhas escolhas. Então, sim, há coisas que não dependem de você. Sim, há aquelas que você já traz como herança genética. Sim, há aquelas que são circunstâncias que te afetam o nível para baixo ou para cima e vão fazendo oscilar. Mas existe aí uma margem de manobra, 40%, onde você pode atuar para tentar aumentar esse nível de felicidade, para ser uma pessoa mais bem resolvida, com maior nível de bem-estar, mais feliz, como se diz. Tá? E isso é cientificamente comprovado. Claro, isso aqui é uma média, isso aqui é um modelo pedagógico, né, para a gente entender, não é para tomar em números absolutos, mas o que é importante guardar isso aqui. Existe sim uma parcela interessante que depende de nós, depende muito e muito drasticamente, definitivamente das nossas escolhas. Então, que tal a gente aprender a escolher melhor? Fica o convite para o próximo vídeo. Olá, então nós estamos aqui comentando o capítulo 9 do livro Faz Sentido para Você, que se chama Eu Vos Convido a Florescer. E
falamos sobre aquela parte que nos cabe, né? É um convite, se é um convite, tem que ser um convite para algo, um convite para uma ação. E essa ação é fazer a parte que nos cabe. Porque eu disse há uns vídeos atrás que nem tudo depende da gente, é verdade. Mas existe uma parte cientificamente comprovada que nos cabe. Que em média, aí, segundo pesquisas da Sonja Lyubomirsky, que eu comentei no último vídeo, fica em torno de 40%. Então, assim, das coisas que afetam o seu nível de felicidade, 40% pertence à classe das escolhas, das suas atividades intencionais. Então, se 50% é determinado pela genética, 10% pela circunstância, como nós vimos, você tem ainda uma margem de 40% onde você pode atuar para subir esse seu nível de felicidade. E a palavra-chave que é intencionalidade. É não esperar que as coisas simplesmente aconteçam, é cultivar essas coisas. Então, o primeiro passo é fazer aquilo que te cabe, naquilo que é possível fazer, naquilo que depende de você, que está ao seu alcance, está na sua alçada, faça a sua parte. Essa é a primeira parte do convite. Agora eu vou seguir pelos pilares da psicologia positiva e detalhar o meu convite. Escolha florescer cultivando emoções positivas. Emoções positivas, elas aumentam a nossa imunidade, elas aumentam a nossa capacidade de percepção da realidade, elas aumentam inclusive elas melhoram o desempenho dos nossos processos cognitivos, além de outros benefícios, né? Dá mais paz, mais bem-estar, enfim. Então as emoções positivas são muito importantes. E por que não cultivar as emoções positivas? Quais são as emoções positivas? Então lá a psicologia positiva fala em gratidão. Gratidão é uma excelente, uma maravilhosa emoção positiva. As pessoas mais gratas são mais felizes e não o contrário. Na psicologia positiva a gente aprende até a fazer exercícios de gratidão, como por exemplo escrever uma carta de gratidão para alguém que nos ajudou muito e para quem a gente nunca falou tudo sobre o quanto a gente é grato para essa pessoa, ou anotar diariamente as coisas boas que aconteceram conosco, enfim, é assunto aqui para muitos vídeos, mas cultivar então a esperança, a diversão, a alegria, o interesse, a admiração, a serenidade é uma outra emoção positiva. Enfim, cultivar aquilo que te traz essas emoções positivas. É uma leitura que te traz isso, uma dessas emoções? Então, por que não ler mais? É ouvir a música que você gosta, que te traz a emoção boa da diversão? Por que não fazer mais isso? É estar com seus amigos, que te traz a emoção das emoções, que é a do amor, né? Ou estar com a sua vozinha que você gosta tanto, ou um primo. E por que não? Por que não buscar isso intencionalmente? Viver situações que tragam emoções positivas. Procurar pensar no passado também com positividade, né? Tentando ressignificar aquilo que não foi bom, se for o caso, pedir ajuda para isso. Porque emoções positivas em relação ao passado também é importante para a gente não ficar uma pessoa amarga, né? E emoções positivas em relação ao futuro, buscar elementos que trabalhem a esperança, que diminuam a nossa taxa de ansiedade. Tudo isso nos ajuda e tudo isso a gente pode buscar intencionalmente, meditando, lendo, buscando aí os recursos que estão à nossa disposição. Escolha florescer vivendo mais momentos de flow, de engajamento. Então, o que te coloca em estado de flow? Aquele estado em que você não sente nem o tempo passar, uma coisa que você gosta muito de fazer, que você sabe fazer e que te desafia. É uma pintura? É aprender um novo passo de dança? É desenvolver uma nova técnica no esporte que você gosta? O que é? Então, por que não fazer isso mais vezes? Poxa, eu ficava em flow pintando camiseta, fazendo desenho no lápis de cor, no giz de cera. Então por que não fazer isso mais vezes se isso te faz tão bem? Isso também interfere no seu índice de felicidade e é uma atividade intencional. Às vezes uma atividade manual que te faz entrar em flow, às vezes é o trabalho de pesquisa que te faz entrar em flow. Seja o que for, já falei, dá para entrar em flow até lavando louça. Descobre o que é e faz isso intencionalmente mais vezes.
Escolha florescer cultivando relacionamentos positivos. Relacionamentos positivos, a gente às vezes gosta de determinadas pessoas, amigos, primos, conhecidos, e no entanto às vezes a gente se afasta. Por que não intencionalmente toda semana ligar para alguém, pelo menos para uma pessoa dessas que é importante para você? Escrever um e-mail, uma carta, um WhatsApp. Por que não estar com aquele grupo que te faz tão bem? Por que se isolar? Então, relacionamentos positivos é algo que interfere muito num trabalho aí de décadas acompanhando gerações de pessoas. Eles chegaram à conclusão que se tivesse que escolher um desses pilares que eu estou comentando hoje, o pilar mais fundamental seria dos relacionamentos. Eles são um dos que mais afetam o nosso nível de felicidade e bem-estar. Então, procure bons relacionamentos, relacionamentos positivos. E evite também aqueles negativos, né? Aqueles que são de dependência, de pessoa que suga suas energias, né? Você sabe do que eu estou falando. Então, intencionalmente cultive os relacionamentos positivos que você tem. Tente cultivar novos relacionamentos positivos na base do respeito, do ganha-ganha, do interesse mútuo, da cooperação mútua. Escolha florescer cultivando sentido. Então saia da sua bolha, do seu quadrado. Procure encontrar sentido em tudo que você vive, em tudo que você faz. Viktor Frankl diz que para encontrar sentido a gente precisa vencer certos condicionamentos. Condicionamentos socioculturais, condicionamentos mentais e psicológicos. Então a gente tem que buscar transcender essas coisas para encontrar o sentido, às vezes numa situação inclusive difícil, uma situação que te contraria, mas que você não tem meios de evitar. Então você tem que mudar o jeito como você vê essa situação e pensar: o que eu tenho para aprender aqui? O que a vida quer me ensinar aqui? Até você conseguir superar aquela situação. Mas para isso, como eu disse, você tem que transcender alguns condicionamentos, né? Algumas crenças que você tem em relação a si mesmo, alguns condicionamentos que a própria vida nos traz, né? De que o vencedor é aquele que está sempre no topo, que conquista tudo que quer, que não tem derrotas. Isso é uma ilusão, isso é uma mentira. Muito do crescimento, muito do que a gente aprende vem nas lutas, vem nos reveses, vem até nas derrotas, vem até na dor. É preciso que a gente aprenda a encontrar o sentido nessas coisas, porque isso nos faz muito mais felizes. Segundo Viktor Frankl, o desespero que acomete algumas pessoas é fruto da fórmula sofrimento menos sentido. Ou seja, o sofrimento desprovido de sentido, ele gera desespero. Se a vida tem seus problemas, e tem mesmo, a gente precisa encontrar sentido nessa vida, na nossa vida, para que a gente não se desespere, para que a gente tenha forças, para que a gente desenvolva uma coisa chamada resiliência, a capacidade de nos reerguermos após cada queda, né? Cada tropeço. E por fim, nesses pilares da psicologia positiva, escolha florescer cultivando realizações. E quando eu falo em realizações, não quer dizer coisas grandiosas, né? Eu já falei isso, não é ir lá trabalhar no Médicos Sem Fronteiras, não necessariamente, pode ser também, mas às vezes pequenos gestos em que você vai auxiliando pessoas, vai contribuindo com projetos, vai contribuindo com obras materiais ou imateriais, que vão somando, vão agregando valor a essa sociedade. Pensa assim, quando chegar lá na frente, quando eu tiver 80 anos, o que eu quero que meus filhos falem de mim? O que eu quero que um amigo vire e fale para mim? O que eu gostaria que o representante da sociedade dissesse para mim? Então, imagina o que você gostaria de ouvir, ou seja, que legado você gostaria de deixar, e já caminha nessa direção. Né? Se é ajudar as pessoas através de determinado conhecimento, cultiva esse conhecimento, busca as formas de poder ajudar. Cultiva sempre esse sentimento de que é importante deixar aqui uma pegada, um rastro de luz, de amor, de cooperação, de contribuição para esse mundo. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Olá! Nós finalmente chegamos ao 10º e último capítulo do nosso livro Faz Sentido para Você, um capítulo que se chama Faça uma Torta Salgada. Um nome diferente,
para um capítulo diferente, pois esse não começa com uma história. E sabe por que ele não começa com uma história? Porque essa história ainda vai ser escrita, e vai ser escrita por você. A torta salgada aqui é uma metáfora para tudo aquilo que você quis fazer, quis iniciar e nunca começou, por medo de errar, por medo de não encontrar o jeito certo de fazer isso, por medo do que os outros iam dizer, portanto, por medo do julgamento alheio. Faça uma torta salgada, portanto, é um capítulo que fala sobre tentativa e erro, que fala sobre ousadia, que fala sobre enfrentar o desconhecido, mas fala sobretudo sobre descobertas. Então, se você chegou comigo até aqui, eu te agradeço muito pela companhia nesses 36 episódios. Se você ainda está titubeando, não sabe por onde começar, faz esse exercício. Começa aqui, faz uma torta salgada. Logo de cara você vai descobrir que cada receita diz uma coisa, pois há vários modos já experimentados de se fazer uma torta salgada. Se você não tem experiência, vai precisar se arriscar. Pesquise, analise e escolha uma delas, decida, e mãos à obra. Você então descobrirá que, como em todo projeto na vida, precisará juntar os recursos necessários para levar o seu projeto adiante. Algumas competências serão requeridas. Picar cebolas e tomates pode ser algo simples para quem já tem essas habilidades desenvolvidas. Pode ser que você se atrapalhe, e tudo bem. E isso também faz parte do aprendizado. Se alguém faz melhor do que você, é porque já errou muitas vezes, já fez muitas vezes. Você já experimentou abrir uma lata de conservas sem ter um abridor? É um desastre. Você logo notará a importância de ter o equipamento ou a ferramenta certa para cada tarefa. Assim acontece também nas dimensões emocional, mental e espiritual. Lembra de quantas vezes eu falei em singularidade? Pois bem, pode ser que no começo você siga fielmente a receita. Esta pedia atum, mas eu gosto de sardinha e resolvi adaptar. Não é só isso. O recheio deveria ser colocado a frio, não iria no fogo. Mas como eu não gosto de cebola, eu prefiro dar uma refogada nela antes para dar uma amolecida na cebola. E foi assim que eu fiz. Você cometerá erros. Eu cometi erros aqui. Por exemplo, não se quebra todos os ovos na mesma tigela. Se um deles estivesse podre, estragaria todos os demais. O certo é quebrar primeiro numa tigela em separado e depois juntar na tigela definitiva. Por muito tempo, eu fiz tortas sem colocar ervilhas, pois algumas pessoas da família não curtiam ervilhas. Hoje eu até posso fazer uma torta sem ervilhas, mas de vez em quando. Eu posso colocar ervilhas em metade da torta. Mas a minha torta, a torta do meu jeito, na minha receita, vai ervilha sim. E lembre-se, sempre que você estiver fazendo alguma coisa nova, pessoas mais experientes tentarão fazer você fazer do mesmo jeito que elas fazem. Ou podem até querer fazer no seu lugar, fazer por você, ao sentir a sua dificuldade. Isso em alguns momentos pode ser bom, mas em outros pode impedir que você descubra um jeito ainda melhor, ou um jeito mais de acordo com a sua preferência de fazer aquilo. Se você quer mesmo aprender, pode ouvir conselhos e dicas, mas é você que tem que pôr a mão na massa. E quando quiser tentar um jeito novo de fazer aquilo, não se acanhe de dizer, com um jeitinho, ok, eu agradeço, mas quero experimentar um novo jeito, quero experimentar o meu jeito de fazer. Se todo chefe apenas repetisse a receita de alguém, nunca surgiriam receitas novas, concorda? Outra coisa que aprendi, as receitas podem te deixar na mão. Algumas medidas são imprecisas. Um copo de óleo, por exemplo. Copo? Que copo? Eu tenho copos de vários tamanhos em casa. Então você vai ter que descobrir a que medidas se refere, corresponde um copo. Algumas vezes você vai precisar seguir mesmo sem ter a certeza de que fez a coisa certa. Afinal, a vida é assim. É um caminho repleto de incertezas. Faça disso uma aventura. E se você levar a sério a ideia de fazer uma torta salgada, ou um bolo,
um doce, seja o que for, esteja ciente de que você vai errar. Você vai errar várias vezes, principalmente nas primeiras vezes. Talvez a receita não fosse das melhores, talvez você tenha comido bola em algum item, talvez algum dos ingredientes não estivesse bom, talvez o dia estivesse frio ou quente demais, talvez o forno esteja desregulado, não importa. Percebe como há muitas variantes? Por isso a gente precisa aprender coisas como: esteja presente, concentre-se no que está fazendo. Isso evita erros bobos e te ajuda a ter insights criativos. Curta o processo e não apenas o resultado final. Mesmo buscando acertar, faça o caminho ser divertido. Aprenda com as falhas, faça delas lições e não motivos para desistir. Pratique, pratique, pratique. Não tenha medo de arriscar, não tenha medo de ousar. Somente assim você vai descobrir, somente assim você vai descobrir-se. Esteja ciente de que todo projeto tem o seu lado chato, como colocar tudo no lugar, limpar a bancada, limpar o ambiente, lavar a louça, guardar a louça. A vida é assim. Aquele que só deseja a cereja do bolo, este se frustra constantemente. A vida é probabilística, a gente não sabe se vai dar certo ou não, não dá para ter certeza. Ela é cíclica, tem seus altos e baixos. O lado menos glamuroso e menos divertido da vida faz parte da vida e a gente pode tentar transformar isso. E sabe qual será o efeito desse processo? Você vai aprender, vai crescer, vai se conhecer mais e aumentar seu nível de autoconfiança, ciente de que as falhas fazem parte dessa imensa aventura. Então é isso. Para começar a treinar tudo que a gente falou até agora, faça uma torta salgada.